Então, cooperado, assim, ó, inicialmente a proposta do fascículo, do estudo de cada fascículo, ele é pensado para no mínimo 3 períodos. Né? Olha o que nós vamos fazer com o fascículo hoje. Nós vamos estudar ele em menos de... vai ser um período quase que, né? Entendeu? Então, não tem problema. Só quero dizer para vocês assim, como que foi pensado o programa originalmente e qual é o desafio que vocês vão ter, porque pela proposta que vocês estão fazendo aqui, vai ser de um dia somente, né? E um dia, para nós que somos atarefados, nem sempre é um dia mesmo, né? É menos de um dia. Mas o que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou aproximar, vou trazer algumas reflexões. Então, a minha proposta eu preparei aproximações dos 2 primeiros fascículos e a tentativa de ainda fazer hoje um trabalho de grupo com vocês. Vamos ver se no retorno do almoço, se a gente tiver disciplina, a gente consegue ainda fazer um trabalho de grupo, tá bem? Então, o que eu vou fazer agora são aproximações sobre o fascículo, já no tema Introdução ao Movimento Sindical. Pode passar? Bom, aqui é a capa do nosso fascículo, pode passar? Bom, tem uma coisa que a gente sempre diz, e o programa de formação insiste nisso, a gente não deveria começar nenhuma atividade no sindicato sem pelo menos uma breve análise de conjuntura. Em que pese a Marta fez a análise de conjuntura, eu queria trazer alguns elementos antes do tema que nós vamos iniciar. Presta atenção nessas 2 manchetes de jornal. Nós temos aqui a Folha de São Paulo, vou ler daqui porque está difícil para vocês aí, né? 26 de fevereiro de 1981. Tá? Olha o que a Folha de São Paulo publicou em 81. Portanto, nós estamos em pleno regime militar. O regime militar seria, né, relaxado em 85 e a primeira eleição presidencial, 89. Lula condenado a 3 anos e meio. Disputar eleições agora só com anulação da pena. Portanto, véspera de eleição para governador, Folha de São Paulo, olha o editor responsável, Boris Casoy. Boris Casoy. A mesma notícia por um outro jornal da direita, o Estado de São Paulo. Justiça condena 11 ex-dirigentes metalúrgicos. O que tem a ver uma coisa com outra? Na verdade, os 2 maiores instrumentos escritos de comunicação da direita no país já sabia o risco do projeto que vinha de São Bernardo. Vamos lá na sequência? Pode passar. Pouco de conjuntura. Antes de falarmos da luta sindical. Qual é o alcance do momento presente que nós estamos vivendo? Como a maioria, nós, a população, vivíamos no Brasil até os primeiros anos desse século, até 2003, vou pegar só um elemento para vocês. No meu município, um arroz chamado Tio Urbano, o melhor, chegou a custar 18 reais. 18 reais até 2002. Baixou para 8. E permaneceu por longos 13 anos, abaixo dos 10 reais. Com toda a crise que nós temos hoje, lá não ultrapassa 12 reais. 12. É porque lá é 5 quilos. 5 quilos. Aqui é de 1, lá é 5. Lá é 5 quilos o pacote. Não, então, beleza. Vou repetir de novo, o pacote de 5 quilos. Até 2003, até 2002, chegou a custar 18. Depois baixou para 8. Permaneceu ao longo de mais 10 anos abaixo dos 10. E hoje, com toda a crise que nós temos, não ultrapassa 12. 12. 5 quilos. Por que eu trago esse elemento para vocês? Para vocês perceberem como nós, maioria da população, vivíamos até os primeiros anos desse século. Que transformações aconteceram na última década?
Não vou citar, vou só chamar a atenção de vocês. No tabuleiro dos interesses, o que de fato está em jogo no cenário político e econômico brasileiro atual? Eu não vou dizer para você, mas vou trazer alguns elementos muito importantes. Passa. Olha só, nós estamos vivendo hoje, 2016, 8 anos depois da explosão da bolha, né, de imobiliária nos Estados Unidos, que, segundo alguns analistas, é a maior crise econômica, inclusive superando 1929. Superando 1929. Portanto, depois de 2008, estamos vivendo um jogo mundial de disputa de capitais pelas nações desenvolvidas e pelas empresas multinacionais, né, que representam essas nações. Só um detalhe. O pré-sal hoje, que é um recurso estratégico, foi objeto de negócio de um camarada chamado José Serra. Já era candidato em 2010, como ele não foi candidato a presidente em 2010, ele deixou com que se aprovasse um projeto do pré-sal para saúde e educação, e depois ele disse às empresas multinacionais americanas, depois nós resolvemos isso no Congresso. Está sendo resolvido de fato. Detalhe, na conjuntura mundial, quem não se lembra? A queda do Muro de Berlim em 1989 foi ícone, ou seja, foi aquilo que aparece no cenário, né, que demarcou o fim de uma correlação de forças a nível mundial entre dois polos. De um lado o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e do outro a Rússia, né, o socialismo, o comunismo, representado pela Rússia. Detalhe, a queda do Muro de Berlim, a queda do socialismo, não foi obra do acaso. Entendeu? Por trás da própria crise socialista estava também, né, a Guerra Fria, claro, a ação americana, a direita mundial. Detalhe, na sequência a Rússia não saiu do G8, permaneceu no G8, no chamado do grupo dos 8 países mais ricos. Por quê? Porque a Rússia era um barril de pólvora, que podia explodir a qualquer momento, e afetaria, do ponto de vista da correlação de força mundial, o poderio militar, inclusive americano. E por isso era preciso trazer a tiracolo, né, a Rússia. Qual é o detalhe? Passado alguns anos, a Rússia recupera poder militar, recupera, de certa forma, a economia, e hoje a Rússia, junto com Brasil, China, Índia, né, e Paquistão, formam os chamados BRICS, que inclusive fundaram um banco mundial, em que nós aqui no Brasil somos parceiros, que vai emprestar dinheiro, não mais como o FMI fazia e faz até hoje, empresta dinheiro para subjugar. Os BRICS, a proposta dos BRICS é emprestar dinheiro a juro local, com pagamento a perder de vista, em alguns casos. É o chamado dinheiro que não precisa ter retorno. Isso não é pouca coisa do ponto de vista das grandes empresas multinacionais e dos grandes governos que dominam o mundo. Portanto, pode passar? Depois de 89, a direita americana e europeia sempre tiveram segurança do processo de dominação econômica e política dos países. Quando eles não tinham segurança, eles criavam a segurança. Primeiro, tentando cooptar os países, seguido da coerção e, por último, a guerra. Vocês lembram da história de Saddam Hussein? Saddam Hussein primeiro foi cria de quem? Estados Unidos. Com aquele outro, Gaddafi, né? Gaddafi da Líbia também foi cria de quem? Ditadura dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez com ele? Só um detalhe para vocês, que a gente precisa entender, porque o golpe que acontece no Brasil hoje não é uma coisa isolada. Portanto, o contrato temporário que está lá na sala de aula não está desvinculada desse contexto. A não realização de concurso, ou as chamadas parcerias público-privadas que estão sendo colocadas na educação em Mato Grosso, ou as organizações sociais que estão sendo colocadas em Goiás, ou as escolas militares que estão vindo para muitas escolas desse país, não estão descoladas do cenário mundial. Eu estive num país na África chamado São Tomé e Príncipe. Me assustei
quando eu fui numa antiga casa de torrefação de café, em que eu encontrei uma placa em que estava lá um acordo comercial entre a Líbia, justamente o Gaddafi, e países do norte da África. Não foi por nada que o Gaddafi foi assassinado. É porque o Gaddafi estava congregando um conjunto de países antes considerado lixo do mundo, miseráveis, numa nova condição geopolítica, econômica, do ponto de vista da integração desses povos. A China está entrando em toda a África. Portanto, é um páreo contra os Estados Unidos, contra a União Europeia. Então, nós estamos, desde 2008, numa disputa econômica em que os Estados Unidos e a direita europeia vão fazer de tudo para retomar o poder. Porque com os BRICS, simplesmente eles estarão sem mercado, sem condição, inclusive, de desenvolver o seu poderio econômico. Quando eles, então, não fazem a cooptação, eles fazem a guerra. Qual é o interesse? Assegurar o acesso das empresas multinacionais a produtos, matéria-prima, a mercado, consumidores. Entretanto, não a mão de obra. Chama a atenção de vocês para uma coisa. A queda do Muro de Berlim não seguiu a abertura das fronteiras humanitárias dos países. Aliás, hoje, com a questão da imigração do norte da África, do Oriente, para a Europa, se cogita construir muro no mar. E já são 36 muros em construção no mundo. Só que a lógica, a agência Reuters, a filha do Malan, que é correspondente da Globo lá em Londres, não fala isso. Caiu o Muro de Berlim. Fracassou o socialismo, para eles. O que vale agora é o discurso único do capitalismo. Não tem mais história. Porque o que é a história? Nós vamos ver aqui que a história é a luta dos contrários. Para o capitalismo, não tem história. Por isso, o interesse deles é abrir as fronteiras dos países para as matérias prima e os produtos deles, mas não para a mão de obra e a migração de pessoas.